pessoal, tudo bem com você? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência comprando um MacBook usado ano 2016 em 2020. Será que ainda vale a pena? Bom, eu vou contar para vocês a minha experiência porque eu realizei um sonho de comprar o meu MacBook. Na verdade, eu nunca priorizei comprar um notebook com um processador mais rápido, um computador mais potente. Eu sempre optei por comprar versões mais básicas, tanto é que eu tinha um Samsung, ele tinha um processador Celeron, que para quem aí entende mais ou menos sabe que não é um processador muito bonzinho. Então eu nunca tinha tido um notebook bom, com um processador bom, com bastante gigas de memória. Esse computador que eu tinha antes, esse Samsung, tinha comprado ele há mais ou menos 4 anos, acho que até um pouquinho mais, uns 4 anos e meio por aí. Só que eu sempre gostei de mexer com edição, tanto de vídeos quanto de fotos. Eu sempre gostei muito de mexer com CorelDRAW. Então a primeira versão do blog que eu tinha, toda a arte visual fui eu que fiz, logos, enfim, eu sempre gostei de fuçar bastante no Corel, aprender e fazer as minhas coisinhas. Gente, então pensem, nesse notebookzinho Samsung, processador Celeron, eu tinha 2 programas super pesados instalados nele. O primeiro, o CorelDRAW, a versão mais atualizada do Corel que eu tinha instalado nele, e o Filmora, que era o programa que eu usava para editar os vídeos até então, inclusive aqui do canal. Gente, ele travava muito, eu quase morria de raiva toda vez que eu ia editar vídeo, era um parto. Eu não podia ter outros programas ali funcionando em paralelo, eu tinha que fechar tudo, deixar só o Filmora aberto e ainda assim durante a edição ele travava várias vezes, eu tinha que ficar parando aquilo, ia me dando uma agonia horrível. Até então que eu decidi que estava na hora de eu fazer um upgrade aí de computador, comprar um melhorzinho que realmente atendesse pelo menos essas questões de edição de foto e vídeo. Aí eu decidi começar a pesquisar. Como eu sempre tive esse sonho de ter um MacBook, eu sou usuária de iPhone há muitos anos. Eu acho um sistema excelente, um produto excelente. Eu tinha certeza que com os computadores não seriam diferentes. Então eu comecei a pesquisar os MacBooks. Novo é complicado, porque é praticamente o preço de um carro. É muito caro um MacBook novo. Esse meu que eu comprei é a versão Air, MacBook Air. Então é uma linha cara, o Pro também é caro, enfim. Foi então que eu parti para algo usado. Comecei pesquisando na OLX e Mercado Livre. Mercado Livre, mais pra frente eu vou contar para vocês uma coisinha que aconteceu que vale a pena deixar o alerta aqui para vocês no YouTube. Eu pesquisei muito, eu passei semanas pesquisando, conversando com os vendedores, pedindo foto, pedindo informação de como que tava a máquina. Enfim, não foi um processo do dia para noite, eu passei, eu acho que praticamente um mês inteiro pesquisando, procurando, até porque eu tinha guardado meu dinheirinho, então eu iria comprar o MacBook à vista. E fora que quando você compra à vista, você dá uma pichinchadinha ali, né? Só que a maioria dos notebooks que tinha para venda eram todos anos assim, eram bem antigos mesmo. Eu vi notebook de 2008, 2010, 2011, 2012. A grande maioria dos notebooks usados que tem para vender no mercado são desses anos, assim, então são máquinas aí que tem praticamente 10 anos de uso. E eu confesso que eu fiquei com bastante receio de comprar essas máquinas bem antigas. Porque assim, pessoal, você não sabe, por mais que a pessoa fale que eu cuidei, tá novo, a gente não sabe como que tá lá. E se um computador desse dá problema na placa-mãe, não compensa o conserto. Então eu tava realmente com muito receio de comprar esses modelos muito antigos. Eu continuei pesquisando até que eu achei esse, que foi o que eu comprei. Ele é ano 2016, porém ele é um notebook de 16 polegadas, a tela. Então ele é aquele bem pequenininho. E 2016, para quem não sabe, é o último ano que a maçãzinha da tampa do notebook acende. Então foi um ponto que me interessou porque a gente gosta de uma maçã acendendo, né? E me interessou ainda mais por ele ser 2016, que é muito mais atual, ele tá atualizadinho e eu sei que se daqui uns anos eu decidir vender ele por algum motivo, eu não perco tanto dinheiro que eu investi nele, ele ainda vai ser uma máquina nova. Foi quando eu comecei as negociações com a vendedora, ela tinha anunciado o MacBook por 3.800, porém como eu ia pagar à vista, eu já tinha dado uma pechinchada, uma negociada, e ele saiu para mim por 3.400. Com esse dinheiro eu poderia ter comprado um novo de outra marca? Poderia,
Mas, como eu disse no decorrer do vídeo, eu tinha o sonho de ter um MacBook. E assim, pessoal, por mais que ele seja 2016, o sistema é fantástico, o computadorzinho voa, ele é muito rápido, o design dele é fantástico, ele é bem fininho, bem leve, muito compacto, ele fechadinho parece um tablet, assim, de tão fininho que ele é. É incrível o computador, por mais que seja aí de 2016, de 4, 5 anos atrás, não deixa a desejar em nada para os modelos de computador mais recentes. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês então. Outra coisa muito bacana é que ele veio com a caixa. Ó, tá aqui a caixinha dele. Veio com a caixa e com todos os acessórios de fábrica dele, ó. Veio tudo aqui dentro do boxinho. Veio até aqueles adesivinhos da maçãzinha aqui dentro. Enfim, aqui veio a tomadinha, daí o cabo. A caixa também tá super bem conservada, como eu disse, se no futuro eu quiser vender, ter a caixa do produto valoriza bastante. Então até uma dica, se você costuma jogar fora as caixas, guarde, porque numa eventual necessidade você precise vender, ter a caixa dos produtos valoriza bastante na hora da venda. Para vocês terem uma ideia de como o computador estava novo, olha o carregador. Na OLX tinha modelos de notebook mais antigos que o pessoal postava foto do carregador, tipo carregador arrebentado, assim, sabe? Que dava pra ver que logo ia ter que investir num carregador. E esse carregador é caríssimo, pelo que eu andei pesquisando, é uma média de 500, 600 reais o carregador. Então tem que cuidar muito bem dele para não ter prejuízo no futuro. O modelo do MacBook é o MacBook Air 11, modelo A1465. Então é aquela versão mais pequenininha mesmo do MacBook. Vou mostrar aqui agora ele para vocês. Eu já comprei essa casezinha preta aqui para guardar ele dentro, porque eu gosto de cuidar bem das minhas coisas para ele ficar bem protegido. E ele também já tá personalizado, vocês vão ver que ele já tá cor de rosa. Tá aqui, eu já comprei, no mesmo dia que eu peguei o computador, eu pedi no Mercado Livre essa película de acrílico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso alguém tenha interesse. O vendedor tem para todos os modelos de MacBook, porque eu queria algo que protegesse o computador. Então ele vem, ó, a parte da frente e a parte de trás. Mas a cor do MacBook original é prata, ele é prateadinho, bem bonitinho. Abri ele aqui para vocês. Eu tô olhando aqui no espelho para ver se, ó, a maçãzinha já acendeu. Olha só. Já tá personalizado, né, gente? Já coloquei protetor de tela aqui com a nossa foto, tudo. Ele tá bem conservadinho mesmo. O tecladinho aqui acende as luzes. É que eu não fiz o login ainda dele, não acendeu. Mas olha só, tá perfeito. Tá perfeito o computador. Ó, ele fechadinho, agora ele tá um pouquinho mais grosso porque eu coloquei a película de acrílico, mas olha só, ele é bem fininho. Ele pesa 1 kg, gente, super leve, muito levinho. Então, esse agora é o meu mais novo queridinho. Bom, a pergunta é se vale a pena investir num notebook 2016 em 2020. Na minha opinião, vale sim e muito a pena. Vocês puderam perceber que eu economizei muito dinheiro do que comprando um novo. O MacBook 2016 ainda é super atual, o designer é perfeito, o sistema operacional dele é excelente, o processador dele é um Core i5, que é um processador muito mais rápido do que um Celeron. Então eu que vim de um computadorzinho bem carrocinha assim, trocar para um processador desse, gente, é outra vida. Primeira vez que eu editei vídeo nele, eu quase chorei de felicidade, porque o vídeo não travou nenhuma vez. Se você quer comprar um MacBook usado e de repente viu uma proposta legal de um 2012, 2013, até acho bacana, assim, converse bem certinho com o vendedor, se possível vai olhar o computador antes de comprar para ver se está tudo certinho mesmo, ver ele funcionando também é muito importante. Eu, quando cheguei para buscar o meu, ela estava mexendo no computador, então eu vi ele funcionando, vi que estava tudo certinho. Eu mexi nele, então eu vi que estava em perfeitas condições o computador. Só que mais antigo do que isso, eu sinceramente, como eu disse no decorrer do vídeo, tive medo.
um 2016 em 2020 super compensa. Aí sobre como foi a adaptação de sair para um Windows para um Mac, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo à parte sobre isso. Mas eu vou dizer que eu me bati bastante no começo, porque eu usei a vida toda o Windows. Meio que você tem que jogar fora tudo que você aprendeu até então, porque no Mac é tudo diferente. Mas agora, depois de uns dias, eu já tô super bem adaptada, já tô conseguindo mexer. Enfim, eu não sabia nem onde ficava pasta de arquivo nem nada. Então no começo eu tive que ver uns tutoriais na internet, eu me bati um pouquinho, mas o aproveitamento está sendo 100%. Eu não precisei instalar o Filmora nele, porque eu estou utilizando o iMovie agora, que é um programa do Mac mesmo para editar os vídeos. Para mim está sendo sensacional. Só um alerta que eu queria deixar para vocês, que eu comentei no início do vídeo, foi que eu estava pesquisando na OLX e no Mercado Livre. No Mercado Livre eu fiquei com medo de comprar, pessoal. Para vocês terem uma ideia, olha só o que aconteceu comigo. Eu tinha achado um computador lá que ele era mais novo, tava com preço bom. O anúncio tava no Mercado Livre e tinha o WhatsApp do vendedor. Ele tava pedindo para adicionar, para negociar o computador pelo WhatsApp. Então, como eu ia comprar à vista, eu ia tentar chamar ele para fazer um lance, fazer uma oferta para ele. E ele queria, olha só, nunca façam isso, pelo amor de Deus. Ele queria que eu depositasse um valor total, sem ser pelo Mercado Livre. Então, no caso, se você deposita direto na conta do vendedor, sem ser pelo Mercado Livre, se ele não te entregar, aí é só chorar, porque você não tem garantia nenhuma de nada. Então, eu comecei a conversar com ele queria que eu depositasse o dinheiro para ele, para daí ele mandar por correio. Daí ele falou assim, não, eu te mando o código de rastreamento. Mas, gente, eu já vi muito golpe com essa história de código de rastreamento. A pessoa pode ir lá no correio e postar uma caneta dentro de uma caixa e vai ter um código de rastreamento. Aí quando você receber a tua mercadoria, em vez do computador, tem uma caneta. Eu sei que muitas pessoas já compraram o computador pelo Mercado Livre, que deu tudo certo, enfim. Eu compro muito pelo Mercado Livre também, mas fiquem atentos, é só um alerta que eu queria deixar aqui no vídeo para você pesquisar muito, mas muito bem, conversar muito com o vendedor e nunca, em hipótese alguma, aceite depositar o valor da sua compra direto na conta do vendedor. Nunca faça isso, faça sempre por meio da plataforma do Mercado Livre. Porque se acontecer algum problema, você pode pedir o ressarcimento para o Mercado Livre. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem que eu faça mais vídeos mostrando o sistema do Mac, como que ele funciona, funções básicas que você precisa saber, deixa aqui nos comentários também que eu posso ir trazendo mais vídeos a respeito do MacBook, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!